Já estamos no acampamento Fortes na Tribulação. E essa imagem que está aqui, nossas câmeras podem pegar, né? Dizem muito disso, né? Fortes numa tempestade, numa tribulação. Você já viveu dias assim, que o seu barquinho está agitado pelas ondas, sim? Né? Gente, alguém já viveu essa experiência no mar? Eu já vivi. Meu pai nasceu em Paraty, no Rio de Janeiro, né? Então, ele sempre gostava de pegar lá um barquinho, passear com a família. Ele nasceu lá, ele foi até pescador. E uma dessas vezes, meus filhos eram pequenos, olha só. E a gente foi ali, nas proximidades ali tem muitas ilhas, né? Ele nasceu ali, ele conhece aquilo ali, assim, de olhos fechados. E a gente foi eu, meus 2 filhos, minha mãe e meu pai. E quando nós estávamos voltando, o céu ficou preto, né? E veio uma tempestade, uma agitação como essa aqui, né, nesse mar. E eu me lembro que naquele dia, eu estava com meus 2 filhos, e Kiara ficou abraçada com a minha mãe, e Micael ficou dentro de uma caixa de papelão, e eu ali com o Micael pequenininho, dentro de uma caixa de papelão, e o barquinho para lá, para cá, para lá e para cá, né? E nós começamos a rezar, até que se abriu um pouco, meu pai conseguiu chegar num lugar afastado das ondas agitadas, e aí a gente esperou a tempestade passar para depois a gente voltar para casa. Mas é uma sensação, assim, um pouco difícil, né? Mas é nessas horas que nós precisamos confiar em Deus, em que nós precisamos acreditar que a mão de Deus está sobre nós, sobre o nosso barquinho. Então, levanta a sua mão lá no alto e diga: eu creio que o Senhor está comigo na minha tempestade de hoje, na situação que eu vivo hoje, na tribulação pelo qual eu passo hoje. Jesus está comigo, eu creio, Senhor. Estenda a tua mão sobre nós, tua graça que envolve corações, pois tudo que é impossível, certo é, capaz para ti. Estenda a tua mão sobre nós, tua graça que envolve corações, pois tudo que é impossível, certo é, capaz para ti. Creia e professa isso: não há o que temer, não há o que temer se Jesus está. Não há força maior, não há força maior que a Deus pode superar. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior, não há força maior que a Deus pode superar. E nós vamos falar aqui sobre oração. E é na oração e com a oração que a gente ameniza a agitação que está aqui dentro. Porque lá fora pode estar assim, né? Um mar revolto, dias difíceis, mas se aqui dentro de você, estiver na paz do Senhor, você estiver mergulhado de Deus, você não precisa temer a nada. Canta mais uma vez, quero ouvir. Não há o que temer. Não há o que temer se Jesus. Não há força maior, não há força maior que a Deus pode superar. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior que a Deus pode superar. E é isso que a gente vai refletir um pouquinho nessa pregação. Porque quando estamos em Deus, alimentados na
e da oração, o barquinho pode estar até agitado e movimentado, mas o meu coração está em Deus. A palavra de Deus lá no livro de Marcos, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, no versículo 35 seguintes, traz a nós essa cena que está aqui, não é? Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eles despediram a multidão, levaram Jesus do jeito como estava, consigo no barco, e outros barcos também o acompanhavam. Veio então uma ventania tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco e este se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, não te importa que estejamos perecendo? E ele se levantou, repreendeu o vento e o mar e disse: silêncio, cala-te. E o vento parou e se fez uma grande calmaria. Jesus então disse aos seus: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Veja, se a gente pegar também aquela outra passagem, né, do livro de São Mateus, em que São Mateus também vai trazer um outro momento em que eles estavam numa barca, Jesus estava na outra margem, Jesus veio ao encontro deles, eles achavam que Jesus era um fantasma. E aí, né, a imagem de medo, né, de temor, né, vai dizer lá em Mateus, capítulo 14, versículo 26, quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados. Já estavam apavorados, né? Porque o vento era contrário, as ondas estavam agitadas e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo, mas logo Jesus falou: coragem, não tenhas medo. Veja, Jesus tinha uma pedagogia muito bonita. Ele não somente mostrava que ele era o Senhor realizando milagres, curas. Ele não somente ensinava sobre o reino dos céus, mas também ele ensinava os seus a caminhar sobre este mundo, mesmo tendo que enfrentar dias difíceis, ondas agitadas, dias mais cautelosos, né? Ele ensinava os seus, ele tinha uma pedagogia de ensiná-los a rezar, e nesses momentos a confiar, e a repetir, né, muitas e muitas vezes: Jesus, eu confio em vós. Jesus não havia os abandonado naquele barco, Jesus dormia ali. Por que que Jesus dormia? Vai dizer o Salmo 131, lá no versículo 1 e 2. Como uma criança no colo de sua mãe, assim minha alma está diante de Deus. Jesus não tinha que ter medo de nada, né? A alma, o coração, a divindade de Jesus estava unida ao Pai, né? Estava unida ao Pai, ao Espírito que rege essa terra. Não era necessário nenhum temor naquele momento. E Jesus queria ensinar os seus a viver nos dias agitados, nas tempestades, essa calmaria que está aqui dentro, e tem que acontecer aqui dentro de nós. E aí, então, Jesus ensina os seus e nos ensina a ancorar a nossa vida na oração. Numa vida de oração. E aqui hoje, né, nesse momentinho que a gente vai ter junto, eu quero ensinar algumas coisas bem importantes para você sobre a vida de oração. Mas antes, eu queria trazer uma palavra que para nós precisa ser hoje um rema. O que é um rema? É uma ordem, é algo que alimenta a nossa alma, é algo que dinamiza o nosso dia, que nos leva para frente. Está lá em Isaías 52, versículo 6. Diante do mar agitado,
do medo, das coisas que parecem até um fantasma na nossa vida, nós temos que tomar a palavra de Isaías 52, versículo 6b, que diz assim: aqui a teu lado eu estou. Eu vou ler o versículo 6 para vocês entenderem. Pois então, naquele dia, o povo ficará sabendo qual o meu nome. Olha que bonita essa passagem. Aqui a teu lado eu estou. Diga isso para a pessoa que está do seu lado, diga para você que está em casa, né? Jesus está dizendo para você hoje, aí ao teu lado, Ele está dizendo a você, aqui a teu lado eu estou. Então você não precisa temer a nada. E mesmo que essas circunstâncias aqui, né, vamos dizer assim, tirem a sua visão espiritual, porque eu sei como é que é, dias difíceis, que a gente não tem resposta, que as portas se fecham, que a gente sente, né, o tiro para tudo quanto é lado, que vem um turbilhão sobre nós, a primeira coisa, a gente acha que todo mundo está contra a gente vê fantasma para tudo quanto é canto, é o que os discípulos viram. Sabe o que é isso? Falta de oração, falta de rezar, porque a oração é aquela que, vamos dizer assim, acho que não existe esse verbo, desturva, né? Tira a opacidade, aquilo que não faz com que a gente enxergue Deus. Aqui ao teu lado eu estou. A gente acha que Deus abandonou a gente esquece de sentir a presença de Deus em meio às tempestades. Jesus está ali, né? E Ele está dormindo, por quê? Porque o mundo está sobre o seu senhorio, e nós não precisamos temer a nada. Essa era a pedagogia de Jesus naquele momento, ensinar os seus a enfrentar as tempestades, os dias difíceis, e é pela via da oração. No Catecismo da Igreja Católica, lá no número 2559, 2565, o Catecismo vai delinear o que é a oração, né? Para que serve a oração. E eu quero trabalhar um pouquinho isso com você. A oração, em primeiro lugar, vai dizer o Catecismo, é um dom de Deus, é um presente de Deus para nós. É o homem que vai até Deus mendigar a graça, né? É o homem que tem sede, eu tenho sede, por isso eu vou na capela todas as manhãs, eu sinto falta, eu fico sonhando com isso, não vejo a hora de estar ali na frente de Jesus. Muitas vezes, quando a gente viaja e tem que ficar fora de casa, eu sinto falta do meu, como o Padre Jonas dizia, né, do meu cantinho sem ninguém, de ficar ali, né, pedindo a Jesus, Jesus, eu tenho sede. Na verdade, a oração é o encontro da minha sede com o amor de Deus, de um Deus que quer saciar a nossa sede. Vai lá dizer em João, né, se conhecesses o dom de Deus, tu lhe pedirias, e eu daria a você a água viva. Então, meu irmão, vai aprender a beber dessa água viva no sacrário, na sua casa, no seu cantinho, sem ninguém se abastecer de oração. Primeiro lugar, dom de Deus. Segundo lugar, é uma aliança. A oração é uma aliança. Eu uso uma aliança, eu sou casada. Toda vez que eu olho para a minha aliança, eu tenho que lembrar do meu compromisso, meu casamento, meu esposo, minha família. Eu tenho uma aliança com a minha família, com o meu marido. E com Deus também você tem uma aliança na oração, você faz uma aliança com Deus, de intimidade, de compromisso, de querer estar com essa pessoa todos os dias. É uma aliança. Mas também o Catecismo vai dizer que é também uma comunhão, não somente a aliança, porque tem gente que é casado e não é casado, né? Não tem uma comunhão. Não, você tem uma aliança, mas você também tem uma comunhão, uma união íntima, um desejo de estar com aquela pessoa, um desejo de estar com Deus. É mais do que uma aliança, também é uma comunhão.
E olha o que dizem os santos sobre a oração. Por exemplo, São Gregório vai dizer assim: a oração é uma conversa, né? Um diálogo, um colóquio, né? Com Deus. Tem gente que acha que é muita coisa, a oração tem que flutuar, que tem que isso, tem que aquilo. Não, uma conversa com Deus, vai dizer São Gregório. São João Crisóstomo também vai dizer a mesma coisa. Ele vai dizer assim: a oração é falar com Deus. Santo Agostinho vai dizer: a oração é a conversão da mente para Deus, né? É a aliança, é a comunhão, é o meu diálogo, é a minha entrega. Santa Teresa vai dizer de amizade, a minha amizade. Então, eu gosto de estar com o meu Senhor, eu tenho uma amizade, eu tenho um gosto de estar com Ele todos os dias. E São Boaventura vai dizer assim que na oração nós recebemos a libertação de todos os males. E São Lourenço vai dizer assim: é uma torre onde nós cercamos a nossa vida. Então, a oração, ela faz uma torre sobre nós, né? Já viu falar das torres de oração? Então, é isso mesmo, onde as pessoas se reúnem para rezar e ali o mal não tem vez. Você também precisa se acostumar a rezar e aprender a rezar mais, né? E por isso eu vou dizer a você aqui resumidamente os tipos de oração e como vencer a aridez na oração, como rezar. Rogério, como que você reza? Como é a sua vida de oração? Em primeiro lugar, a oração pode ser um louvor. São Bernardo vai dizer que o louvor tem duas vias, ativa e passiva. Então, o louvor. Então, a oração pode ser um louvor. Eu louvo a Deus pelo meu dia, pelas coisas que Ele me dá. Isso é uma oração passiva. Por quê? Uma oração de louvor passiva. Porque eu estou agradecendo a Deus por aquilo que eu já recebi. É uma oração passiva, de louvor. E São Bernardo vai dizer assim que a gente também tem que louvar a Deus na oração ativamente por coisas que ainda não aconteceram. Senhor, eu te louvo. Esse dia eu tenho muitas coisas a realizar, mas o Senhor está comigo, eu creio em vós, eu confio em vós, eu te espero, Senhor. Não aconteceu ainda, não tem problema, Jesus, tu sabes o que é bom para mim. Esta é uma oração de louvor ativa. Então, a gente tem que aprender com São Bernardo, não é? A oração do louvor ativa e passiva. Essa conversa, esse diálogo que eu já trouxe para você, não é? De Santa Teresa, São João Crisóstomo e outros santos da nossa igreja. Então, ativa e passiva. Faz uma oração de louvor aí, ativa, rapidinho, vai. Quero ouvir daqui. Uma oração de louvor bem ativa, daquilo que você ainda não recebeu, vai. No seu coração, experimenta. Você percebeu que é uma atitude de fé? Em que você precisa ter fé para você rezar? Sim. A oração do louvor não deve acontecer só quando nós já recebemos. Deve acontecer antes. Mas esse é um tipo de oração. Também existe a oração aquela que é só aquele momento que a gente gosta de estar com Deus. E Padre Jonas ensinava, né? Ouço teu silêncio, meu Senhor, para distinguir só tua voz. Busco meu cantinho sem ninguém, para só contigo eu ficar. Eu te busquei no barulho, só encontrei solidão. Eu quis me encher de prazeres e mais vazio fiquei, meu Senhor. Então, o Padre Jonas ensinava a gente a buscar o nosso cantinho sem ninguém. Eu sei que dona de casa, né? Mãe de filhos pequenos, Rogério, quando é que eu vou encontrar o meu cantinho sem ninguém, né? Você vai descobrir o seu cantinho sem ninguém. Aquele momento que é só seu
com Deus. Aquele momento que eu faço essa aliança que eu disse, essa comunhão que eu falei, né? Esse momento que eu mato a minha sede de Deus, que eu vou ali só para estar com Deus. Às vezes até esqueço de pedir, mas eu quero estar. Aquele momento que é uma respiração, porque a oração, vamos dizer também os padres da igreja, é a respiração do cristão. Você tem respirado? Claro, né? Você está aqui, está vivo, você está em casa, está acompanhando. Mas eu digo, você tem respirado Deus? Porque a oração é o respiro do cristão. É aquele momento onde a gente se renova. Então, essa também é um tipo de oração. Aquela oração em que eu não vou pedir só para Deus, não. Não, eu quero estar com Deus. Eu quero matar a minha sede de Deus. Mas é claro, né, gente? Tem aqueles momentos em que a gente vai pedir para Deus, em que a gente vai suplicar. É oração de intercessão, é oração que também unida ao jejum, à esmola. Vai dizer lá o livro de Tobias, no capítulo 12, vai dizer assim, ó, o segredo que levou o arcanjo Rafael à vida de Tobias. Ele disse assim, o anjo revelando: fazei o bem e o mal não vos atingirá. Aí ele diz assim, ó, versículo 8. Tobias 12, versículo 8. É boa oração, ótimo. Ele diz, é boa oração. Mas ele também diz, com jejum e esmola, com justiça. Veja, se eu unir então, Rogéria, a oração com o jejum e a esmola, ó, best, melhor ainda, né? Você une um momento de intercessão forte. Tobias recebeu tudo de Deus de volta, restaurou a família, foi curado da sua cegueira. Deus o visitou profundamente. Então, oração de louvor, passivo e o quê? Ativo. Foi isso que eu falei. A oração onde nós buscamos a comunhão, o cantinho sem ninguém, onde eu vou apenas estar com Deus e deixar que Ele faça o que quiser comigo. E também aquele momento em que a gente dobra o joelho, em que a gente também jejua, onde a gente faz o bem e Deus atende os nossos pedidos. Eu não sei qual dessas orações você precisa fazer hoje, mas com certeza, pelo menos essa, de estar com Deus todos os dias, nós necessitamos. Um grande escritor francês, se chama Garrigou Lagrange, ele diz assim: a oração é mais poderosa que o dinheiro. Olhe só. A oração é mais poderosa que o dinheiro. E mais poderosa também que a ciência. E ele vai dizer assim, a ciência faz maravilhas por meios humanos, mas a oração é uma eficácia sobrenatural de Deus. Você pode ter dinheiro, pode ter fama, pode ter poder, pode ter inteligência, mas não vai superar um homem que dobra o joelho. O Magnífica vai dizer isso, né? Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Que humildes são esses? Os humildes que ficam de joelhos diante de Deus e que rezam. A oração move o mundo em direção a Deus. Aliás, a oração nos leva à providência de Deus, ao governo de Deus. Por isso, eu preciso rezar mais. Mas, Rogéria, pelo amor de Deus, eu vou para a capela e vem um turbilhão de coisas sobre mim. Eu me distraio na oração. O que é que eu tenho que fazer quando eu me distrair na oração? Eu vou dizer para você o que é que você vai fazer. Você vai, diante de Deus, fazer orações curtas. Né? Você chegou na capela, no seu cantinho, sem ninguém, vem aquela coisa, aquela outra. Você vai começar a dizer: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro.
eu espero em vós. Jesus, misericórdia. Jesus, eu confio em vós. Orações bem curtinhas, porque daí a sua mente vai se adestrando aquilo que é a vontade de Deus. E não sou eu que estou escrevendo isso não, viu? Raniero Cantalamessa vai dizer isso para nós. Num dos seus livros sobre a Virgem Maria. Ele vai dizer, nos momentos de distração, orações curtinhas. E Santa Teresinha tinha também um outro segredo, quando ela também estava nessa situação. Sabe o que ela fazia? Rezava o Pai Nosso, a Ave Maria, bem devagar. Faz uma experiência, ó, faça o sinal da cruz bem devagarinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não pensou quando você rezou? Pensou ou não pensou? Foi embora a distração. Reza o Pai Nosso bem devagarinho. Pai Nosso, que estais no céu. Aquele momento que está agitada a cabeça. Olha, uma dica para você, viu? Mas também tem aqueles dias que nós sentimos aridez, não é nem a cabeça, a gente não tem vontade, o corpo fica agitado, né? A gente já quer se levantar logo do banco da igreja, a gente não sente nada, a gente acha que Deus nos abandonou. E nesse dia, Rogério, o que é que você tem que fazer nos dias de aridez? Você precisa estar ali na presença do Senhor, mesmo se você estiver se sentindo árido, vazio, fica ali. Né? Se você quiser fazer orações curtinhas, ok, mas se você quiser só ficar olhando para Jesus assim, né? Eu gosto da nossa capelinha ali na sede, né? Nem sempre Jesus está exposto ali, ele sempre fica exposto aqui, né, na Capela Sagrada Família, também vou aqui, mas às vezes eu fico olhando para o crucificado, e fico ali olhando, né? Às vezes eu não estou com vontade de falar nada, mas eu fico olhando, e aquela aridez, sabe, vai embora, aquele momento passa. E quando, Rogéria, eu estiver sendo atormentada, eu cheguei para rezar e eu não consigo. Eu começo a oração e eu paro. Eu começo a oração e eu paro. Aí, Santo Antão vai ensinar a gente. Santo Antão um dia estava também nessa situação, atormentado, coitado, né? Não conseguia rezar. Aí, Deus falou ao coração dele através de um anjo. E o anjo mostrou, está vendo aquele monge lá? Você já percebeu o que ele está fazendo? Ele trabalha, daqui a pouco ele para, ele reza. Ele trabalha e ele reza. Então, faz o mesmo. Quando você estiver agitado, né? Trabalha e reza. Reza e trabalha. Né? É a oração ao ritmo da nossa vida, é o que ensina o nosso pai fundador para a Canção Nova. Quando é que a Canção Nova reza? A Canção Nova reza na capela? Sim. A Canção Nova reza o rosário? Sim. Mas a Canção Nova também reza ao ritmo da vida. Ele vai dizer assim, olha, é o tempo todo. Ele está aqui nos nossos documentos, eu trago um trechinho para você. É a espiritualidade da oração ao ritmo da vida. É aquela atitude que perpassa todo o nosso dia, a nossa atividade. É a oração que brota espontaneamente. Eu rio com Deus, eu choro com Deus, eu falo com Deus quando eu estou dirigindo, eu gosto de falar com Deus quando eu estou dirigindo, né, quando eu estou viajando, eu converso com Deus o tempo todo. Louca? Não sou, né? Graças a Deus. Eu sou uma mulher de oração. E eu tento colocar a oração na minha vida, como Santo Antão, né, que às vezes ele estava ali cheio de coisas na cabeça, ele não conseguia rezar. Então, reza e trabalha. Então, às vezes eu vou lá no meu computador, eu escrevo textos, além de tudo aquilo que eu faço, muitas outras coisas, né? Aí
começa a minha vista a arder, eu levanto, vou para a capela, volto. Ou então, eu estou em casa, eu estou limpando o banheiro, eu estou limpando a casa, aí então eu chego no meu quarto, olho para Jesus, lá no crucifixo, na imagem. É assim que você precisa ser, né? Respirar Deus o dia inteiro, oração ao ritmo da vida. Colocar Deus como parte da sua vida, como parte presente da sua vida. Mas também, e naquele dia que eu estou angustiado, né? Que eu estou vivendo o meu Getsemane, que eu estou até mesmo com dores no corpo, né? Eu não estou distraída, eu não estou árido, mas eu estou angustiado, como Jesus lá no Getsemane. Ele disse o quê para os seus? Vigiai e orai, porque a carne é fraca. É a oração do corpo. Tem dias que vai estar só o seu corpo na capela, mas fica de joelhos. É a oração do corpo. Está angustiado, não consegue falar nada. Reza com o seu corpo. Fica de joelhos diante de Jesus, se penitencia, porque isso também é oração na angústia, é no Getsemane, é naquele dia difícil em que eu nem tenho palavras para rezar, mas aí eu dobro os meus joelhos, eu contemplo Deus, e o meu corpo está rezando. Sabe aquela pessoa que às vezes ela reza e de joelhos, às vezes ela até dorme, né? Olha, a misericórdia de Deus, ela é tão grande que ela considera, né, aquele seu dobrar os joelhos ali e estar em oração. Estar em oração. Mas também existe a oração dentro da angústia no sofrimento. Como é que eu posso rezar, Rogério, quando eu estiver sofrendo muito? Aí eu trago para você uma outra pessoa, um grande cardeal que está num processo de beatificação, canonização, Vantuan, né? E ele na prisão, preso injustamente por 13 anos, sabe o que ele fazia na prisão? Ele cantava, né? Ele cantava hinos na prisão, tanto que a história dele vai dizer, né, que um dos carcereiros que estavam ali com ele, se converteu por causa dos hinos que Vantuan, ele cantava na prisão. Então, no dia que você estiver sentindo assim, né, o caco, o pó, olha, aquele dia de angústia, de tribulação, canta, né? Não sei de quem é essa frase, né? Quem canta, reza 2 vezes. Diz que é Santo Agostinho, mas tem outra pessoa que não diz, né? Mas canta, começa a cantar, mesmo que não seja muito afinado, né? Canta como Vantuan, na prisão. Ele não conseguia rezar, então ele começava a cantar. Então a música se tornou a sua oração. Mas também, e aqui, né, eu tenho que puxar o lado mariano que eu tenho, né? Você precisa rezar o terço. O terço. Olha que alguns santos da nossa igreja e algumas pessoas escreveram sobre o terço. A irmã Lúcia, uma das pastorinhas de Fátima, ela escreveu assim, ó: não há problema que não se resolva com o rosário. Diz isso para a pessoa que está do seu lado aí, vai. Não há problema. Diz para ela, meu filho, olha, não tem problema que não se resolva com o rosário. São Maria Montfort vai dizer, o terço, o rosário, é a oração, escuta isso, ó, o rosário, vou repetir bem devagarinho, o rosário é a oração que trava o inferno. A oração que trava o inferno. Agora eu digo para você, o inferno está travando no nosso país. É ou não é? O inferno está travando no nosso país, porque milhares de pessoas estão rezando o rosário. Na madrugada, sim, mas durante o dia também. E nós vamos vencer essa batalha. O nosso país
vai respirar Deus de novo, amém? Eu creio, né? Está travando o inferno no nosso país e é por isso que nós estamos tendo tantas dificuldades, porque ele sabe que ele está perdendo. Santa Brígida, ela vai dizer assim: falar o nome de Maria é o suficiente para confundir o inferno. São Maria Luís vai dizer que é o rosário. E Santa Brígida vai dizer ainda mais, que falar o nome Maria, mãe de Jesus e minha mãe. Maria, olha a oração ao ritmo da vida. Olha, você está ali caminhando, você está dirigindo e você vai falando: Maria, minha mãe, Maria, Nossa Senhora, roga por mim. Mãe do céu e minha mãe, vem em meu socorro. Falar o nome de Maria vai confundir o inferno da sua vida. Isso é oração. Está vendo só como a gente pode rezar e rezar para valer, né? Todos os dias? E pode fazer com que a oração, mesmo na aridez, na angústia, no sofrimento, ela tenha um valor? Veja, nós falamos aqui, né? O que é oração. Nós também falamos sobre como rezar em alguns momentos. Mas eu quero também falar sobre o valor da oração. E alguns santos também dizem assim, olha, o que a oração faz? Diz assim, São Lourenço, ela aplaca a ira de Deus. A oração aplaca a ira de Deus. São Bernardino vai dizer, a oração é embaixadora, conhecida do rei, ela entra no gabinete do rei. Eu gostei tanto disso. Você quer entrar no gabinete do rei, do grande rei, do juiz dos juízes, do mais poderoso, do Senhor, né? Não é no gabinete do presidente, nem dos outros juízes, é no gabinete do rei. Você reza, faça a sua oração. É entrar no gabinete do rei. A oração, São Boaventura vai dizer assim, ó: se queres sofrer com paciência as adversidades e as misérias da vida, sê um homem de oração. Ele diz assim: se queres alcançar a virtude da fortaleza e vencer as tentações, sê um homem de oração. Se queres conhecer as astúcias de Satanás e defender dos seus enganos, você não quer ser enganado, cair na tentação, ser um homem de oração. Se queres viver alegremente os caminhos com suavidade, pelo caminho da penitência, do trabalho, ser um homem de oração. Se você quer afastar os seus pensamentos, né? Aquelas tentações, ser um homem, uma mulher de oração. Então, começa hoje, começa agora, começa nesse momento a ser um homem e uma mulher de oração, porque a oração é uma âncora para aqueles que estão flutuando. É um tesouro para os pobres, é um remédio para os doentes. E também preserva aqueles que estão sãos. É uma âncora segura para quem está no perigo de naufragar. Está assim hoje a sua barquinha, agitada, né? Cheia de ondas, entrando para tudo quanto é canto. Ser um homem de oração, uma mulher de oração. É isso que ela faz. E as promessas na palavra de Deus não faltam, né, gente? Jeremias 33, versículo 3. Clama por mim e eu te ouvirei. Você pode até usar essas palavras na oração.
Salmo 49, trouxe apenas algumas. Salmo 49, versículo 15. Invoca-me e eu te livrarei. Olha só. Mateus 7, conhecida, né? Pedi e vos será dado. Buscai e acharei. Batei e vos será aberta. Pois todo aquele que pede, o quê? Não escutei. Todo aquele que pede e o que busca, o quê? Acha. A palavra de Deus, a Bíblia, está recheada de passagens bíblicas que nos recordam a força e o poder da oração. Mas mais do que tudo isso, você lembra da senha que eu trouxe para você no início da pregação? Lembra? Qual é? Não lembra? Vou trazer de novo. A senha é Isaías 52, versículo 6. Aqui ao teu lado eu estou. Eu acho que este é o maior benefício da oração. É fazer com que a gente não se esqueça de que Ele nunca, 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 nunca nos abandona. É, de fato, vamos dizer assim, a oração que nos leva a retomar a nossa intimidade com Deus. Portanto, ser um homem de oração. Diga para a pessoa que está do seu lado, meu filho, reza que melhora, viu? Reza mais, reza com a vida, reza com a sua expressão, com as suas palavras, reza com o corpo, reza no sofrimento como Van Tuan, canta, comunique-se com Deus, fale com Deus, oração, trabalho, oração, terço, reza o santo terço, trava o inferno na sua vida com a oração do rosário, ser um homem, uma mulher de oração. Mas antes da gente rezar, eu queria também trazer para você, que São Belarmino, ele vai dizer assim, que a oração também precisa de algumas condições. E bem rapidinho eu trago para você. A primeira condição, acho que você já sabe qual é. É a fé. Não adianta eu multiplicar e multiplicar as minhas palavras, se aqui dentro eu não tenho pelo menos um fiozinho de fé. Mesmo na aridez, né, que a gente se esfria bastante, eu preciso ter um fiozinho de fé aqui dentro de mim. Eu preciso rezar com fé. A palavra vai dizer isso, eu trouxe aqui, né, várias delas, mas Jesus disse assim lá em Mateus 9, credes que eu posso fazer isso? Sim, Jesus, eu creio, que se tu quiseres, tu podes, mas se o Senhor quiser, eu também não quero. É assim que tem que ser a nossa oração. Essa é uma das condições. Mas ele também diz que uma outra condição para uma eficaz oração se chama caridade. Lembra da passagem que eu trouxe? Tobias, capítulo 12, versículo 8. Vai dizer, né? É boa a oração faz bem, mas se ela estiver unida à penitência, ao jejum e à esmola, que é a caridade, a benevolência, a bondade, porque adianta eu estar 2, 3, 4 horas diante do Santíssimo, rezando o rosário, se eu termino, quando eu termino, eu estou brigando, eu fecho a porta para o outro, eu destruo a vida do outro, eu vou e faço o mal ao outro. Não, eu faço bem, porque a oração unida ao jejum e à esmola tem uma grande eficácia, vai dizer a nós, São Belarmino. E aí ele traz, né, também a esmola, que vai dizer assim, quem se apieda do pobre empresta ao Senhor. Fica devendo, o Senhor fica devendo a você. Vamos dizer assim, a resposta vem com muito mais rapidez. No meu livro, As Talhas do Milagre, eu trago São Bernardo de Claraval, e ali, né, ele vai ensinando a gente a encher as talhas. E justamente, né, tem tudo a ver aquilo que São Belarmino também diz aqui. Está tudo
ali, né? A esmola, o jejum, a palavra, o perdão, a reconciliação, a confissão. Eu encho as minhas talhas, também dando eficácia à minha oração. Eu não apenas rezo e peço, e peço, e peço. Não, eu também vou enchendo as minhas talhas, vou dando eficácia, como vai dizer aqui também São Berlamino. E uma outra condição que ele traz para nós, aliás, duas últimas, também é a humildade, que vai dizer assim: a oração do humilde penetra as nuvens. O que adianta eu rezar e depois espalhar para todo mundo? Fiquei 4 horas em oração, eu sou bom. Não é nada, né? Bom é Deus. Humildade, né? É a oração do fariseu lá no templo com ali o publicano que batia no peito, dizendo: Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou pecador. Eu não mereço tal graça. Vem me visitar com a sua misericórdia, Jesus. Me perdoa, mas eu preciso de vós. Humildade na oração. E por último também, a perseverança. Não podia faltar, não é? Rezar todos os dias, na aridez, no sofrimento, na angústia, no vazio, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E eu quero terminar essa pregação rezando com você e por você, pedindo a Jesus, nesse momento, que te tire de toda a aridez espiritual. Vamos rezar? Vamos ficar em pé? Vamos lá? Nós vamos pedir ao Senhor Jesus que neste momento tire de nós, né, essa sensação de ineficácia na nossa oração. Onde nós, né, muitas vezes sentimos que não está adiantando nada. Aí eu lembro para você de algumas passagens bíblicas. Paralítico, na piscina de Betesda, 38 anos. A mulher que tinha um fluxo de sangue, 12 anos. Lázaro esperou 3 dias para Jesus visitar. Vai erguendo os seus braços, dá um ré para mim. Ergue os seus braços e vai pedindo a Jesus, né, que Ele visite o seu coração hoje. Meu irmão, não desista de rezar. Não desista de rezar. Não desista de rezar. E eu quero pedir a Jesus hoje que te liberte de toda essa sensação de ineficácia na sua vida de oração, de vazio, de que não tem resposta, de que não vem a solução, né? De que já está rezando há 5 anos pelo matrimônio e o marido não muda. Tem de piedade, Senhor Jesus. Tira, Senhor, essa grande tentação da vida dos meus irmãos, que a oração é ineficaz. Nós renunciamos a isso. Diga: eu renuncio, Senhor Jesus, a todo pensamento que me tira da oração, que me distrai, que mergulha minha alma na aridez, Jesus. Vem me libertar, Senhor. Vai soltando a sua voz no Espírito. Oriria lavalaria la mario. Kiririera la mario. Kiririera la mario. Ria la maria la valarie. Kiririera la mario. Senhor, aquele que tu amas está doente, está doente. Apressa-te em vir em meu socorro, se for do teu agrado, se for do teu agrado, serei curado. Levanta seus braços, se entrega a Deus. Senhor, aquele que tu amas
Está doente? Está doente. Está doente. Apressa-te em vir. Apressa-te em vir em meu socorro. Se for do teu agrado, serei curado. Levanta seu braço. Cura-me, sara as feridas do meu coração. Salva-me, salva-me.